Por mais que as guerras tragam consequências muito ruins para ambos os lados, durante toda a história da humanidade, os seres humanos sempre arrumaram um pretexto para o início de um conflito. Algumas vezes, sendo eles justificáveis, outras não. Infelizmente, a paz total nunca passou de apenas uma utopia. O fato é que, na grande maioria das vezes, a vitória sempre esteve do lado dos exércitos mais fortes e mais bem preparados. Porém, há casos de exércitos muitas vezes menores, com a derrota já definida, conseguiram de forma excepcional saírem vitoriosos de uma guerra. Desde o dia 24 de fevereiro de 2022, o mundo vem acompanhando a invasão da Ucrânia pelas tropas russas, gerando opiniões distintas, mas uma coisa em comum. As tensões geradas por causa desta guerra botaram novamente o mundo todo sob uma tensão constante da possibilidade do início de uma guerra nuclear entre as maiores potências do mundo. No mínimo, esse conflito pode vir a representar o início de uma nova sangrenta guerra mundial. Vemos de um lado uma superpotência militar tentando justificar os atos injustificáveis de atrocidade, e de outro lado, um país com o seu povo desesperado, lutando por tudo que tem, seus bens e sua vida, junto com um presidente clamando por ajuda internacional. A imagem de refugiados ucranianos passaram a estar presente diariamente em diversos meios de notícia do mundo inteiro. Essa situação caótica nos leva a se perguntar se há alguma chance do povo ucraniano sair vitorioso e conseguir expulsar os invasores do seu território. Algo parecido com a passagem bíblica em que Davi derrota o gigante Golias, apesar dessas baixas probabilidades de isto acontecer. Você sabia que atualmente estima-se que aproximadamente cerca de 1,2 bilhões de pessoas utilizam o inglês no mundo todo? O inglês já não é uma opção, mas uma questão de necessidade. Com ele, você acaba abrindo as portas para um mundo totalmente novo e cheio de oportunidades. Atualmente, a maior quantidade de conteúdos que estão na internet são na língua inglesa. Por mais que pareça ser algo insignificante, isto acabou permitindo o desenvolvimento de pesquisas para realizar vídeos como esse. Além disso, o inglês acaba sendo indispensável em vários casos. Para você que pretende viajar para outro país, aumentar seus ganhos em sua carreira profissional, ou também para você que está focado em ir mais longe no meio acadêmico, não fique para trás. Aprenda você também o inglês de uma forma fácil e descomplicada. Quer saber como? Acesse o primeiro link na descrição.
Historicamente, os registros mostram que a maior parte das vitórias vem dos exércitos maiores, mais bem preparados e com a maior capacidade de investimento na guerra. Mas isso não é uma regra, pois também temos em diversos momentos da história casos em que, apesar das probabilidades, os exércitos menores e mais fracos fizeram algo impensável, derrotando o inimigo muitas vezes maior. Napoleão, considerado um ótimo estrategista, realizou por diversas vezes a façanha de ganhar de tropas maiores, usando somente a estratégia militar adequada. Porém, esse mesmo homem que realizou diversas vitórias impensáveis, sofreu também derrotas vergonhosas. Um homem chamado Karl von Clausewitz, que foi considerado um lendário especialista em estratégia de batalha, suas estratégias e livros publicados são até os dias atuais usado como guia definitivo de estratégia militar. No ano de 1806, Clausewitz conseguiu fazer o inesperável e derrotar o lendário Napoleão. Ele dizia que as guerras muitas vezes não são vencidas pelo maior ou mais forte exército. Elas são vencidas por aqueles que têm uma vontade mais forte. Ou seja, a guerra será vencida por aquelas tropas que mais tiverem a vontade de vencer. Parece algo muito óbvio, mas exércitos têm motivos diferentes pelo qual estão lutando. E de acordo com Karl, ao imaginarmos um exército que está se defendendo de invasores disposto a tomar as suas terras e sabe lá o que fazer com as suas famílias, eles terão uma motivação muito maior do que as tropas que estão atacando, já que, em caso de derrota, o máximo que poderá acontecer é do exército sobrevivente voltar às suas famílias e casas. A moral das tropas dependerá dos motivos pelos quais estão lutando. Obviamente, as tropas ucranianas defenderam o seu território com muito mais motivação que as tropas russas que estão tentando invadir a região. Mas será que essa motivação a mais por parte das tropas ucranianas seria o suficiente para vencer as tropas russas? Para se ter uma noção, no ano de 2021, a proporção era de 4 soldados russos para 1 soldado ucraniano, pouco mais de 12.400 tanques russos contra quase 2.600 tanques ucranianos. Já os aviões de combate ficaram numa proporção ainda maior, pouco mais de 1.500 aviões russos contra menos de 100 aviões ucranianos. Fica claro que o investimento militar russo é muitas vezes maior do que o ucraniano. Ainda assim, será possível uma vitória por parte da Ucrânia? Por exemplo, na guerra do Afeganistão, que teve início ali no ano de 2001. O objetivo era a invasão do Afeganistão por parte dos países ocidentais da OTAN, principalmente os Estados Unidos, para encontrar Osama Bin Laden e outros líderes da Al-Qaeda após o atentado terrorista de 11 de setembro, dando início à guerra contra o terrorismo declarada por George Bush. Além do objetivo principal de encontrar os membros da Al-Qaeda e principalmente Bin Laden, o outro objetivo era retirar o Talibã do poder e garantir a manutenção das liberdades individuais da população, operação conhecida como Liberdade Permanente. Nesse conflito, as diferenças entre as forças dos exércitos eram muitas vezes maiores, já que os Estados Unidos é a maior potência militar do mundo. Após a derrubada do Talibã do poder, aos poucos, os membros da OTAN começaram a retirar sua tropa do país. E por último, no ano de 2021, os Estados Unidos saiu totalmente do território afegão. Porém, Talibã retornou ao poder. De um lado, as forças do Talibã comemoraram a vitória dizendo ter derrotado os americanos. Do outro lado, os americanos dizem ter conquistado a vitória, pois conseguiram
encontrar e matar Osama Bin Laden. Os custos diretos de uma guerra do Afeganistão ultrapassaram 2 trilhões de dólares, gasto pelos Estados Unidos durante os 20 anos de guerra. Estima-se que, equivalentemente a esse mesmo valor, será gasto com o tratamento dos soldados feridos na guerra. O final do confronto se deu com um acordo com o Talibã de não permitir que os grupos extremistas como a Al-Qaeda realizassem atividades nas regiões controladas por eles. Para os Estados Unidos, o impasse na guerra elevou os custos e o número de mortos e feridos. A opinião pública referente ao conflito passou a mudar e já não era o mesmo que era no ano de 2001, após os atentados de 11 de setembro. Com a intenção de reeleição, é normal os políticos serem a favor do interesse público. Nesse caso, acabou forçando o maior exército do mundo a aceitar negociar termos com o grupo relativamente pequeno como o Talibã, algo já visto antes na Guerra do Vietnã, e que também é um ótimo exemplo para discutirmos aqui. A Guerra do Vietnã pode ser considerada uma continuidade da Guerra da Indochina. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a bipolarização do mundo no período da Guerra Fria, onde de um lado se encontrava a União Soviética, socialista, e de um outro lado os Estados Unidos, capitalista, onde disputavam a hegemonia do mundo. Após o fim da Guerra da Indochina, houve uma divisão no território do Vietnã. Ao norte do território vietnamita, foi adotado o regime político comunista e já nos territórios do sul do país predominou o regime capitalista. Com o passar do tempo, a tensão entre os dois começou a aumentar, dando início ao confronto militar em 1959. Os americanos, com o objetivo de ajudar o seu aliado, começaram a fornecer armamentos e treinamentos militares para o exército sul-vietnamita. Posteriormente, foi necessário o envio de tropas americanas para o Vietnã diretamente para o conflito. A opinião pública americana, em sua maior parte, não era a favor do envolvimento das tropas, além de outras polêmicas como o uso de armas químicas e atitudes violentas contra civis, geraram uma série de críticas e protestos dentro do próprio território americano. Com a intenção de reeleição, a impopularidade da guerra colocava o então presidente americano numa situação que praticamente o forçava a retirar as tropas do território vietnamita. Richard Nixon acabou assinando, no dia 27 de janeiro de 1973, a saída dos Estados Unidos da Guerra do Vietnã. Em 1975, a cidade de Saigon foi tomada, unificando o Vietnã em um país governado pelos comunistas. O que podemos ver nesses dois casos é que a motivação por parte das tropas perdedoras eram muito menores em relação à motivação das partes vencedoras. Muito menos importante foi a questão de poder bélico que definiu esses confrontos, ponto já que ambos os casos, lado perdedor, tinha como protagonista ou aliado a maior potência militar de ambas as épocas. Esses fiascos militares pode estar relacionado com a teoria de Clausewitz. A falta de coesão nas instituições militares, registro de má governança e corrupção, com a falta de apoio popular, o que parece algo a ser válido até hoje e que podem desmoralizar as tropas ou forçar os governos a direcionar batalhas para a própria derrota. Os exércitos acabam sendo menos eficientes quando não se tem uma ideologia bem definida ou um propósito pelo qual lutar. No caso da Ucrânia, eles estão lutando pela identidade nacional ucraniana,
Eles sentem que se perderem essa guerra, não será somente uma derrota militar. Isso será o colapso da nação. É possível que a Ucrânia faça o mesmo que aconteceu anteriormente com o Talibã, Napoleão ou o Vietnã. Bom, somente com base nessas informações seria totalmente errado afirmarmos que a Rússia irá perder a guerra, já que ainda não colocamos todas as cartas na mesa. Antes de falarmos dos possíveis fins que esta guerra pode levar, devemos entender como ela começou. Por conta da concentração do poder, o autoritarismo, a censura e a baixa qualidade de vida entre os soviéticos comparada com os blocos capitalistas foram alguns motivos para o início do fim da União Soviética. Essa deficiência do governo comunista resultou no início de diversos protestos para exigir mudanças e mais democracia. O que culminou no ano de 1991 com o fim da União Soviética, acompanhado com movimentos separatistas, inclusive na região da Ucrânia. O presidente atual, Vladimir Putin, já chegou a dizer que o seu destino é retomar e fortalecer os territórios como foi feito pelo imperador da Rússia, levando a crer que a sua intenção é retomar todo o território da União Soviética. Já no ano de 2014, foi anexada a região da Crimeia, ocasionando conflitos separatistas entre forças ucranianas e os separatistas locais. O atual presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, eleito em 2019, passou a negociar a entrada da Ucrânia na OTAN, com o objetivo de buscar maior proteção. Para entendermos melhor, a OTAN foi criada em 1949 com o objetivo de garantir a segurança de seus países membros de forma diplomática ou militar, e com a finalidade de conter a expansão do socialismo na Europa Ocidental. A tentativa da Ucrânia entrar para a OTAN foi vista por Putin como uma ameaça. Houve algumas exigências por parte de Putin contra a OTAN, porém, as negociações não avançaram. No dia 24 de fevereiro, deu-se início à invasão do território ucraniano. A invasão foi justificada por Putin por haver um genocídio sendo promovido por tropas neonazistas ucranianas contra os russos que moravam na Ucrânia. Até houve algumas tentativas de chegar a um acordo de cessar-fogo, mas as exigências por parte da Rússia eram inaceitáveis para a Ucrânia. A Rússia exige a desmilitarização ucraniana e que a mesma não entre para a OTAN ou qualquer outro grupo militar. Porém, essas medidas não são uma garantia de paz no território ucraniano, já que no ano de 1990, com chamado Memorando de Budapeste, onde a Ucrânia devolveria as ogivas nucleares para Moscou, deixadas em seu território antes do fim da União Soviética, em contrapartida, a Rússia reconheceria a independência do território ucraniano e também não ameaçar ou fazer uso de força contra o país. Até o ano de 1996, a Ucrânia fez a devolução de todas as armas nucleares para a Rússia. Porém, no ano de 2014, a Rússia acabou quebrando o acordo ao anexar a Crimeia. As diversas ameaças de invasão da Ucrânia, pouco antes do início da guerra em 2022, fizeram com que o presidente Zelensky convocasse os signatários do Memorando de Budapeste, buscando por ajuda pouco antes do início da guerra. Acabou havendo
uma distorção deste pronunciamento de Zelensky por parte de Putin, afirmando que a Ucrânia estava disposta a desenvolver um arsenal nuclear e que seria um descumprimento do acordo firmado em 1990. Com o início da invasão no dia 24 de fevereiro, os casos de bombardeios nas cidades da Ucrânia começaram a ficar mais frequentes, até mesmo em áreas residenciais. O presidente da Ucrânia fez diversas denúncias de crimes de guerra praticados pela Rússia. Os piores tipos de crimes que você possa imaginar contra mulheres e crianças podem ser comprovadas por meio de corpos de civis em cidades retomadas pelos soldados ucranianos. Mesmo diante de todos esses crimes de guerra, a Rússia recebeu apoio por parte de diversos presidentes, como da Bielorrússia, Venezuela, Nicarágua, Cuba e Síria. Desde o início da guerra, o número de refugiados vem crescendo e chegando a ultrapassar 6,5 milhões de pessoas. O governo russo vem alegando uma intensa propagação de informações falsas por parte do Ocidente. Para cessar essa suposta sequência de desinformações, foi bloqueado o acesso ao Facebook, Twitter, além do bloqueio de canais de notícias estrangeiros em todo o território russo. Obviamente, esses atos de censura por parte do governo não são vistos com bons olhos por parte da população local, onde muitas pessoas também não são a favor da invasão da Ucrânia. Junto com as sanções econômicas praticadas pelos outros países, poderiam colocar Putin numa situação muito complicada. Mas será que essas sanções econômicas vêm surtindo algum efeito? De acordo com a reportagem da DW Business, as sanções econômicas impostas contra a Rússia estão causando um prejuízo econômico nunca visto antes. Jeffrey Sonnenfeld, professor de gestão, afirma que a situação econômica da Rússia é muito pior do que é reportada. Por exemplo, somente no setor de energia, que era responsável por cerca de 60% do faturamento do governo russo, via exportação, acabou caindo com o corte feito pelo próprio governo russo, onde diminuiu o fornecimento de gás, usando para a produção de energia pela metade para os membros da União Europeia, junto com o banimento da Rússia do sistema bancário mundial SWIFT, e que gerou dificuldades para concretizar grandes transações financeiras, colocam o país em uma situação financeira complicada. As incertezas do que pode acontecer com a guerra e os atos autoritários de Putin acabam pondo medo em muitas empresas estrangeiras. As importações caíram cerca de 50% e mais de 1.000 empresas estrangeiras acabaram retirando suas atividades do país, como a própria McDonald's. Essa situação vai mais além do que apenas o aumento do desemprego. Por exemplo, várias empresas produtoras de microchips e tecnologias necessárias para a economia local também encerraram suas atividades. A saída das empresas estrangeiras do país representa uma soma de mais de 12% de desemprego no país, totalizando cerca de quase 40% da população desempregada. Por diversas vezes, Putin divulgou que o rublo está muito bem, porém, Jeffrey diz que os dados apontam ao contrário. Chegou ao ponto que você não pode mais fazer a troca de rublo por dólar, por exemplo, na Rússia. A bolsa de valores russa caiu 50% e só não cai mais, pois não é mais possível os investidores estrangeiros retirar o dinheiro de lá.
O problema para Putin fica ainda maior, pois não há gasoduto que conecte a Rússia com os seus parceiros comerciais como a China e Índia. Ou seja, ele não consegue vender o gás produzido. Jefflin diz que os dados são obtidos por diversos meios, como empresas aéreas que ainda atuam dentro do país e também com montadoras multinacionais que ainda vendem carros lá, onde apontam uma queda de 95% das vendas de veículos dentro do território russo. Esse cenário põe Putin em uma situação onde deve manter as relações comerciais funcionando com os países que ainda aceitam fazer negócios com a Rússia. Em um pronunciamento dado por ele próprio, afirma que continuará cumprindo a responsabilidade de suprir as demandas de metais com os compradores e parceiros, mas não fará questão de trabalhar em parceria com os países que tiverem atitudes não amigáveis, se referindo aos países que impuseram sanções econômicas contra os russos. Jefflin diz que Putin está em uma situação muito ruim, pois atualmente temos diversas fontes de energias que podem suprir o déficit da União Europeia após o corte por parte da Rússia. E, por exemplo, a Alemanha iniciou a construção de usinas termoelétricas no seu território e que devem entrar em operação já em 2023. Os metais preciosos não são algo exclusivo do território russo, já que dentro do continente africano há grandes produtores desses mesmos metais. No caso do petróleo, para fazer a venda direta aos seus parceiros comerciais, que são a Índia e a China, seria necessário que isso fosse feito por meio marítimo. Isso aumentaria muito o custo de distribuição do produto e o lucro final acabaria diminuindo. Com recursos limitados e dificuldades de negociar com outros países por causa das sanções, agrava ainda mais o problema econômico. Se analisarmos novamente o motivo pelo qual os ucranianos estavam lutando, vemos que há mais chance dessa guerra se estender por um longo período. De acordo com Ellen Cooper, correspondente do Washington Post, os russos estão medindo progresso em pés e nem mesmo em milhas neste momento. Em entrevista dada no dia 19 de agosto de 2022, a diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Avril Haines, cita 3 possíveis cenários para o impasse da guerra. A Rússia começaria a ganhar a guerra a partir do momento que invadisse a região de Donbass. Esse progresso acabaria com o moral das tropas ucranianas e também enfraquecia o apoio que os ucranianos vêm recebendo por parte dos países da Europa e dos Estados Unidos. Cenário onde a guerra começa a cair em um impasse, onde a Rússia não consegue avançar e a Ucrânia não consegue recuperar as regiões tomadas pelos invasores. E o cenário onde a Ucrânia começa a ganhar a guerra, impedindo o avanço das tropas russas no leste e também conseguindo contra-atacar e recuperar os territórios onde a Rússia conquistou. A derrota russa poderá ser vista como outro fiasco militar, encorajando o treinamento de tropas e envio de armas para países próximos ao território russo, como Estônia, Letônia e Lituânia. Isso dará também mais tempo para a Ucrânia intensificar o treinamento com os seus soldados. Porém, Putin tem uma carta na manga ou várias cartas. Atualmente, a Rússia é o país com mais ogivas nucleares e por diversas vezes foi feito ameaças de usá-las, se necessário, inclusive na própria guerra na Ucrânia. Obviamente, a motivação do exército ucraniano é muito maior em comparação com o exército russo.
Também, por mais que Putin possa fazer planejamentos a longo prazo, não quer dizer que ele ficará livre das sanções econômicas e das suas consequências para a economia do país. Mas também não devemos esquecer que eles possuem o maior arsenal nuclear do mundo. Isso põe o mundo todo em risco, dependendo da estratégia escolhida. O fato é que não temos como prever como isso vai acabar. Mas com essas informações, acabamos nos situando melhor como está o desenrolar do conflito e os possíveis cenários futuros, restando somente acompanhar o desenrolar da guerra. Não esqueça de curtir, ativar as notificações e compartilhar. Até mais!